Eu vejo que as pessoas elas deveriam parar de falar que elas vão utilizar a inteligência artificial e fazer algo na inteligência artificial. E aprender que elas nunca vão fazer algo na inteligência artificial, mas sim com a inteligência artificial. Mas aí quando a gente vai fazer alguma coisa, deixa eu abrir aqui o ChatGPT, gente, me perdoem de fazer isso, mas eu vou abrir o ChatGPT para ver isso daqui. Por que eu preciso avisar? Por que eu preciso declarar para as pessoas isso? Eu vou sair com outdoor na rua. Será que é Usa o medo ChatGPT. de ser julgado, talvez? Eu acho que não é medo de ser julgado, acho que é porque é algo novo. E quando a gente dá nome para alguma coisa nova, ela causa medo. Ninguém tem medo de fazer marketing, ninguém tem medo de vender. Você acha que as pessoas têm medo de usar a inteligência artificial? Eu acho que elas têm medo. Então eu acredito que o futuro da inteligência artificial é muito de quem escolher e aceitar que pode co-criar as coisas com a inteligência artificial agora. Fala pessoal, hoje estamos aqui, mais um episódio do Você Vem Sempre Aqui, e eu tenho um convidado, eu sempre falo que eu tenho um convidado especial, né, cara? Mas só que hoje eu tenho um convidado que, além de ser um convidado especial, esse cara é o nosso amigo, nosso mentor. Eu tenho um currículo seu aqui gigante, mas eu acho que eu vou deixar para você fazer a apresentação, tá? Então eu estou aqui hoje com um especialista em inteligência artificial, o cara que é partner mentor da RD Station, o cara também é dono, CEO, proprietário... Na empresa, não tô brincando. O cara é dono da Astronauta Martech, uma agência de marketing focada no setor educacional. E, cara, eu conheci o Eduardo Campos, hoje nosso convidado. Conheci ele no ambiente da RD Station, onde foi que nos conectamos pela primeira vez. E o Eduardo Campos trouxe uma filosofia de que ele é o cara que vai nos ensinar e vai nos ajudar muito sobre inteligência artificial. Então, hoje eu posso dizer com propriedade, estou na mentoria com ele, junto com o meu sócio, com o Eduardo. Nós estamos nessa mentoria, estamos ganhando muita atração, muita velocidade, então eu tenho o prazer de dizer que o Eduardo Campos hoje é o nosso entrevistado do dia. Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado Pedro pela apresentação. Fala pessoal, espero que estejam todos bem por aí. E como o Pedro falou, né, eu sou um dos mentores da RD hoje, a gente faz treinamento para parceiro, para o próximo time da RD, a gente faz treinamento para os nossos clientes também dentro da agência. A Astronauta Martech é uma agência especializada no segmento de educação e mais especificamente ali dentro em ensino superior. Então a gente atende médias e grandes faculdades, centros universitários e universidades pelo país. Atendemos alguns negócios de outro segmento onde a gente consegue colocar um produto de educação, vendendo justamente uma camada de mentoria, treinamento e afins. E aí eu tive até um acordo entre os meus colaboradores no comecinho do ano, que esse ano eu vou ser mais professor e menos diretor de empresa. E tá dando super certo, tô indo em podcast, fazendo evento, enfim, fazendo uma série de coisas ali. E tá muito legal porque eu tô vendo o resultado disso acontecer não só nos meus negócios, mas também nos negócios que de alguma forma, direto ou indiretamente, eu tô conseguindo tocar ali de algum jeito. Boa, prazer receber você aqui, tá, Edu? Obrigado por você ter aceito, na verdade, né? Nada Edu... que um Pix bem feito não resolva, isso a gente aceite o convite. Essa parte a gente corta. Isso a gente negocia depois. Ô Edu, mas antes de começar, eu tenho uma pergunta master para fazer para você, cara. E aí, você vem sempre aqui? Acho que eu não venho sempre aqui. Primeira vez, inclusive, que eu vim aqui presencialmente para Londrina. A gente fez alguma sequência de coisas ali. Mas acredito que eu vou vir mais vezes para cá. Gostei bastante. E acredito que esse Você Vem Sempre Aqui é uma pergunta muito legal, que ela faz a gente pensar algumas coisas que, por mais que a gente não se veja muito pessoalmente, a gente se encontre em um evento ou outro da RD, de outros parceiros ali e tal, parece que a gente tá junto todo dia. Né? Então parece que a gente é praticamente colaborador da mesma empresa, dono da mesma empresa. As dores são muito semelhantes, então por mais que presencialmente eu nunca tenha vindo aqui, eu sinto como se eu já tivesse vindo aqui, eu viesse sempre aqui, sim. Fico feliz por isso. Parece que a gente já conversa já há mais de anos, e na verdade, se for contar... Não, faz... 3 anos, é? Pouca coisa, né, cara? 2023, né? 2023, 23, 2 anos. Final de 2023. Não faz 2 anos ainda, um ano e 8, 9 meses. E eu conheço a versão, pessoal, pra quem não sabe, eu conheço a versão do Edu ser humano, físico, que tá aqui na minha frente, eu conheço a versão também de inteligência artificial, e pra quem quer saber do que eu estou falando, entra no @EduardoCampos, né? E vocês vão ver ali que mais ou menos, eu fiquei sabendo hoje, que mais ou menos 80% das imagens que tem lá são de IA. Por enquanto, já vai ser muito mais, porque eu cansei de tirar foto agora. Entrando nisso, agora eu quero saber de onde surgiu essa vontade sua de começar a mexer com inteligência artificial. Vou falar mexer, mas estar imerso nesse universo da inteligência artificial. Cara, foi um movimento muito engraçado, assim. Eu sempre fui muito de fases. Então, quando eu abri a empresa lá atrás, eu abri a empresa com 18 anos e um mês, em outubro de 2014. E eu fazia tudo. Eu era um social media que cobrava R$400.
e tinha câmera, tinha equipamento, tinha luz, tinha computador, tinha não sei o quê. Eu ia no lugar, tirava foto, chegava em casa, editava, mandava pro cliente, aprovava, fazia tudo isso. Ah, mas é que eu não tenho site. Não tem problema, eu crio para você, eu não fazia ideia de como criar isso. E aí eu tive uma vida que foi passando por vários ciclos. Eu entendi que naquele momento eu precisava, não sabia que era isso, hoje eu sei, testar várias coisas. Tentar saber o que eu conseguia fazer e do que eu conseguia fazer, no que eu era bom, no que eu não era bom. E você sempre foi curioso, né? E eu sempre fui muito curioso, desde a época da escola. Escola, faculdade, eu sempre fui muito curioso de querer colocar a mão nas coisas. Eu comprava brinquedo, eu comprava carrinho de controle remoto. Minha mãe e meu pai, eles devem, assim, até hoje ter um negocinho guardado ali no coração sobre isso. Eu gostava de comprar carrinho de controle remoto, não pra brincar, pra desmontar. Meu Deus do céu. Pra remontar depois. Essa eu não sabia, hein? Pois é. E hoje faz muito sentido agora você me contando isso. Aí, o que eu fazia? Eu desmontava o carrinho de controle remoto, e aí eu sou de Bragança Paulista, né? Aí, final de semana sim, final de semana não, a gente ia pra casa dos meus avós, ali em Minas, no sul de Minas. E aí eu pegava e montava, tipo, o carrinho de MDF. Nunca consegui concluir nenhum. Mas tinha o chassizinho montado e tinha não sei o quê. Eu ficava Alexandre Madrinha, colocava o motorzinho, fazia ele funcionar. Eu fazia isso, eu queria desmontar e montar as coisas. O melhor brinquedo que eu amo, até hoje eu amo, é Lego. Caramba! Eu gosto de montar e desmontar as coisas. Eu sempre fui muito curioso pra fazer isso. E aí eu tava testando coisa, né? Tava sendo... Hoje isso tem nome, né? Hoje isso chama ser dono de agência, basicamente. É. Mas eu tava sendo social media, fotógrafo, web designer, roteirista, videomaker, Rodando editor, todos os pratos ao mesmo tempo ali, né? tudo isso, rodando todos os pratos ao mesmo tempo e vendo eles caírem e desesperado vendo eles caírem. Aí chegou uma hora que eu não tinha mais tempo, não tinha mais agenda. E eu não sabia que era isso que tinha acontecido. Mas aí, poxa, se eu continuar cobrando o que eu tô cobrando... Eu não tenho como ter 26 horas no dia, 30, 40, 50 horas. Aí eu não desisti, mas eu dei uma pausa nesse lado da carreira, comecei a acelerar um outro momento profissional. Fui trabalhar depois de um tempo dentro de uma instituição de ensino, ali no sul de Minas, fiquei algum tempo por lá. E aí eu reacendi uma paixão que eu tinha por educação, porque minha família, meu pai é professor, minha tia é professora, meu tio era professor, minha mãe era dona de casa. Então, isso sempre teve muito junto ali, né? Esse laço familiar com a educação. E aí eu comecei a perceber que, sei lá, eu cobrava R$400 por mês para fazer um monte de coisa. E não necessariamente é o caso desse lugar que eu trabalhei, mas eu sei que hoje tem instituição que gasta R$400 por dia. R$400 por hora. Eu tenho um cliente meu que hoje gasta em uma hora, só em mídia paga, o que eu gastava um mês para receber. Caramba! Eu ganhava 400 por mês para fazer tudo. Ele gasta 400 por hora para fazer uma coisinha só na empresa dele. E eu comecei a entender que ou eu estava cobrando errado, ou eu estava cobrando das pessoas e das empresas erradas, ou eu queria ir para um outro movimento profissional. E aí eu fui indo nessa trajetória, comecei a perceber que quando eu trabalhava em um negócio que era da área de educação, isso começava a funcionar mais e melhor. E quando isso funcionava mais e melhor, eu queria trazer outro cliente igual, e outro parecido, e outro muito parecido, e outro que fosse um pouco maior que o anterior, e um menor. Quando você fala do ramo educação, só para as pessoas que estão nos ouvindo, é o cliente que tem uma escola, uma universidade, é isso, né? É o cliente que tem hoje uma faculdade, centro universitário ou universidade. Boa. A gente não atende de maneira direta um cliente que tem apenas uma escola, ou uma faculdade muito pequena. Por quê? Porque a minha equipe ela é mega especialista. É um time muito enxuto e a gente gerencia alguns múltiplos milhões de reais por mês de mídia paga com esse cliente. São quase 5. Então, assim, é muito complicado fazer isso com um time reduzido. Só que eu não tenho como gerenciar, sei lá, uma conta de R$1 milhão de investimento em mídia paga por mês, tendo um designer na equipe. Não tem como eu ter volume de peças o suficiente para isso com uma pessoa só. É impossível, né? É impossível. Sim. Tecnicamente é impossível. Então, o meu cliente normalmente tem esse time. Então, eu precisava ir para uma camada educacional. Só que eu sei que se eu atendo um mercado que ele não tem essa equipe tão robusta, ele ainda não tem esse porte, eu vou ter um problema, porque eu sei que eu não entrego ali. Não que eu não entregue resultado, eu entrego, mas ele não vai ser suficiente para aquela operação por muito, 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 muito tempo. Então, a gente foi muito aprendendo a como falar não mesmo nesse ciclo, né? De entender assim, poxa, tá, legal, eu atendo esse mercado, mas especificamente a sua instituição, ela não que ela não cumpre um critério, mas se ela tivesse isso daqui, se fosse um pouquinho maior esse índice aqui ou esse indicador, talvez eu fosse o perfil ideal para trabalhar contigo. E no caso a gente não era. E aí, de onde surgiu a inteligência artificial nisso tudo?
Quando eu era social media lá atrás, eu entendi que essa era meio que a pegada do momento, é o que as pessoas queriam. Tava surgindo Instagram, acabou o Facebook, agora é tudo Instagram. E não vou nem falar do Orkut MSN, porque não é da minha época, então tá tudo certo. E você só pegou aí, só o finalzinho, né? Digamos assim, né? Exato. Aí, assim, 2018 eu entrei para o ecossistema da RD Station. A gente fez 7 anos agora, em agosto de 2025, de parceiros da RD. E aí a gente entendeu que a pegada ia ser um pouco de automação. E-mail marketing, fazer as coisas de maneira mais automática, legal. Aí 2018, 19, 20, 21. Aí 2022 para 23, começaram os primeiros boatos ali sobre inteligência artificial. E foi realmente um desafio. Alguém virou para mim e falou assim, Edu, a gente quer dar um conteúdo sobre isso daqui, não tem nenhum especialista nessa área. E nisso lá, 2022, 2023, você não tinha mexido em nada ainda? Não. Caramba! Não. O meu designer, o Túlio, ele virou para mim e falou assim, Edu, eu fiz isso daqui, eu fiz no chat GPT. Eu falei, o que é isso? Caramba, Edu, eu achei já que você estava desde o início, lá no começo. Foi ele que me apresentou numa reunião de aprovação de projeto. Eu falei assim, me mostra. Aí eu olhei e falei, legal, bacana. Continua usando aí, achei legal, gostei. E fui fazer o que eu estava fazendo, que era automação, e-mail marketing, site, landing page, conversão, funil de vendas, tudo isso. Aí começaram a chegar os desafios. Gente, não tem ninguém falando disso daqui, alguém deveria estar falando disso aqui, alguém deveria estar olhando para isso daqui. Eu comecei a ver um monte de gente perguntando sobre isso. Eu falei, quer saber? Acho que eu já ouvi falar disso. E era dessa conversa que eu tive com ele no passado, né, com o meu designer. Aí eu falei, eu vou entrar de cabeça nisso aqui, vou entender como que isso aqui funciona. Então, assim, eu tinha uma carreira de social media lá atrás. Eu migrei ela totalmente para ir para uma carreira de inbound. Só que eu ainda continuo com uma habilidade de social media adquirida ali no meu time e comigo. Então eu consigo ensinar você sobre, consigo ensinar meu cliente sobre isso, consigo ensinar você que está assistindo sobre isso. E conectar isso com automação. E aí eu não migrei para IA, eu simplesmente implementei IA no que eu já faço. O Edu Massa, inclusive, estava falando que o meu negócio é automação. E de fato ele é automação. Porque o que eu faço não é simplesmente usar a inteligência artificial, é automatizar um processo que você tem utilizando a inteligência artificial, porque vai ser mais rápido para fazer. Se não for mais rápido, pelo menos vai te dar uma ideia diferente. Então a inteligência artificial ela surgiu justamente nisso, entender assim, poxa, ok, de social media para automação, só que eu juntei as duas coisas. O que eu agrego nisso daqui para ir para um outro nível, para ir para um nível acima? E aí eu comecei a estudar, testar, aprender sobre inteligência artificial. Então, assim, eu tenho uma contagem que ela é basicamente a seguinte. No ano passado, eu participei de 37 eventos como palestrante, ou como speaker, ou reunião, ou meet, ou webinar e afins, que não foram produzidos por mim, que foi em algum lugar que alguém me convidou para estar, mas eu estive em quase 200 outros eventos de conteúdo como aluno, sendo convidado ou não. Praticamente o ano todo? Praticamente o ano todo, porque tinha dia que eu fazia 3, 4 eventos. Caramba! Já teve dia que eu fui para um evento da Meta de manhã, um evento no Google à tarde e visitar um cliente à noite. No mesmo dia. 3 eventos, um atrás do outro. E tudo isso para agregar ainda mais conhecimento para você, para os seus mentorados, para os seus clientes. E aí eu consegui desenvolver uma habilidade que eu considero ela muito legal, uma das coisas que hoje eu sou muito bom, que é o quê? Eu aprendi a aprender. E aí eu aprendi a ensinar. Caramba, isso é forte, hein, cara? Você aprendeu? A aprender. Porque eu vou para um evento, eu posso ir para um evento de gastronomia. Tem um rapaz que eu conheci recentemente, o Pedro Ataíde, um chefe de cozinha fantástico, faz mentoria comigo, inclusive. E aí ele trouxe uma vez um insight muito legal, tipo assim, jogou na mesa. Não, porque no meu negócio de gastronomia, a gente contrata as pessoas, e eu percebi isso aqui no evento, né, que ele estava dando depoimento pra gente. Não necessariamente ela precisa só saber cozinhar, ela precisa saber de hospitalidade. Porque ele está dentro da casa das pessoas para servir você e sua família. Ele não é a pessoa que é o garçom que vai servir. Não, é um servir diferente. É um servir de conhecer, de estar próximo. Além da experiência. Além da experiência. Então, se eu vou para um evento onde eu tenho, por exemplo, um evento de gastronomia, óbvio que eu vou aprender, sei lá, uma receita, alguma coisa assim. Mas eu vou entender o quê? Poxa, eu aprendi que para eu ser um bom personal chef, eu preciso trabalhar muito uma habilidade de hospitalidade, de hotelaria. Então, talvez o treinamento que eu precise dar para o meu time do restaurante não é o treinamento com o melhor chefe de cozinha, mas assim o treinamento com a melhor equipe de camareiras da face da terra. Então, com esses pequenos insights, eu comecei a entender que eu estou no evento não necessariamente pelo conteúdo técnico, mas para entender como o conteúdo está sendo produzido, o que está sendo falado, o que não está sendo falado. Quando as pessoas desviam o olhar e olham para o outro lado,
quando elas estão com o celular na mão. Quais quando são as focadas olhando oportunidades no que olho. moram ali naqueles gaps ali, por exemplo, né? Exato. Entendi. Exatamente. E, cara, e aí a IA, né? Hoje a gente fala muito, até falando sobre todo esse seu conhecimento, a gente conversou muito hoje, teve esse evento que você ministrou para nós aqui, palestrou para nós. Eu vejo ainda que há uma dificuldade de usabilidade eu vou falar de ferramenta, mas eu vou falar de inteligência artificial. O que você enxerga? Por que as pessoas o que elas fazem de errado dentro da IA e elas têm um resultado que não é esperado? Por exemplo, eu vou lá, dou um comando lá na IA e vem um resultado totalmente errado. As pessoas usam errado. Como que você enxerga isso? Até para quem está ouvindo a gente e está assistindo a gente, eu acho interessante porque a partir de hoje a gente tem um compromisso aqui de fazer as pessoas começarem a usar certo. Isso aqui você não sabia, não estava esperando. Oh, não sabia disso. Muito bom. Esse é o gente. nosso compromisso no podcast de hoje. Você que usa a inteligência artificial vai começar a usar da maneira correta. Muito bem. Como Educampus. Comentem isso aqui no chat, inclusive, isso aí. gente. A gente quer ver esses comentários. Pedro, acho que a tua pergunta responde um pouco disso. Eu vejo que as pessoas elas deveriam parar de falar que elas vão utilizar a inteligência artificial e fazer algo na inteligência artificial. E aprender que elas nunca vão fazer algo na inteligência artificial, mas sim com a inteligência artificial. Por quê? Quando você abre o teu Spotify, o que você faz? Primeira coisa que você faz na hora que você abre o seu aplicativo Spotify. Hoje eu tenho ali já na capa, ali na home, ela tem algumas pastinhas que estão lá flutuando, por exemplo. Tá. Mas eu escrevo a música que eu quero ouvir. Tá, beleza. Quando você abre a Netflix, o que você faz? Vejo também ali a home e escrevo o que eu quero assistir. Beleza. O que você está fazendo é favorecer o algoritmo dessas duas plataformas de streaming. Elas competem pelo seu tempo. Só que eu tenho algoritmos, incluindo inteligência artificial ou não, que são IAs preditivas. Entendem assim, poxa, se eu exibir isso para o Pedro no feed inicial, qual é a chance dele clicar em um desses itens e não precisar digitar o que ele quer procurar? E se eu colocar um botãozinho de microfone de descubra qual música você está ouvindo? Será que eu ia aumentar o tempo de aplicativo? Então, essas coisas são ferramentas que estão embarcadas, que estão embutidas em tudo que a gente usa hoje em dia e que a gente não percebe. Mas aí quando a gente vai fazer alguma coisa, deixa eu abrir aqui o ChatGPT, gente, me perdoem de fazer isso, mas eu vou abrir o ChatGPT para ver isso daqui. Por que eu preciso avisar? Por que eu preciso declarar para as pessoas isso? Eu vou sair com outdoor na rua. Será que é Usa o ChatGPT. medo de ser julgado, talvez? Eu acho que não é medo de ser julgado, acho que é porque é algo novo. E quando a gente dá nome para alguma coisa nova, ela causa medo. Ninguém tem medo de fazer marketing. Ninguém tem medo de vender. Ninguém tem medo de vender. Se você vender, você vai ficar feliz. Com certeza. Arrisco dizer que boa parte das pessoas aqui só vai ter medo de vender assim. Não, mas eu vou vender, aí a minha operação está desestruturada. Então, o teu medo não é vender. É a tua operação não entregar o que você vendeu. Mas o medo não está na venda, está no processo que vem depois disso. Mas você acha que as pessoas têm medo de usar a inteligência artificial? Eu acho que elas têm medo. Porque ela é fria, porque ela é chata, porque se eu fizer sozinho vai ser melhor do que se eu fizer com ela. E aí a gente entra na sua pergunta. Por que a gente tem isso? Por que a gente tem essa frieza? Por que nem todo mundo consegue ter o mesmo resultado excepcional? Você comentou, né, do meu Instagram. Sim. Eu recebo direct toda semana, uns 3, 4. Nossa, eu não sabia que as suas fotos eram feitas por IA. Qual ferramenta você usa? Isso eu já fiz com você também. Aí Aí você fez uma chamada comigo lá, né? Aí eu respondo assim, a ferramenta que eu uso é fotografia. Eu pego as minhas fotos de referência, subo elas para dentro de uma plataforma de tecnologia que vai aprender com aquilo e vai replicar. Então, o que você está querendo me dizer... Vamos lá ver se eu entendi. O que você está querendo me dizer que as suas experiências, tudo que você teve como fotógrafo, social media, as palestras que você vai, os eventos que você frequenta, te deram um input para você ter conhecimento suficiente de conversar com a IA e pedir para ela da maneira correta para ter o resultado que você quer. Isso. Então é por isso que as pessoas não conseguem talvez ter um resultado como o Edu, ou como o Pedro, ou como o José, a Maria. Isso. Porque eles não têm aquele conhecimento que eles têm, é isso? Exatamente. Mas essa é a primeira parte. Porque assim, as pessoas elas querem pegar uma IA por quê? Porque elas não têm aquele determinado conhecimento de marketing, porque elas não têm determinado conhecimento de medicina. Perfeito. Aí a gente entra na segunda parte. Qual que é a segunda parte? Vamos lá. Você tem uma empresa muito parecida com a minha no sentido de negócio. Certo. São quinais parecidos. Agência de marketing digital, focada em inbound, etc. Ok.
Você tem um diretor de vendas na sua operação? Diretor de vendas sou eu hoje. Tá. Você tem um diretor de produto? Diretor de produto? Isso. Provavelmente é meu sócio. Você tem um diretor de enablement? Não. Você tem um diretor de canais? Não. Você tem um diretor de parceria? Não. Um diretor de cliente? Não. Um diretor de sucesso do cliente? Sim. Então faz sentido você amanhã contratar um diretor de enablement? Faz, porque Faz. você quer uma habilidade nova. Ok. Sim. Mas você entende sobre isso? Vamos imaginar que não. Não. Não muito. Mais Aí ou o que, menos. que vai acontecer? Ou você vai ter que gastar uma grana violenta para contratar alguém muito bom e confiar em tudo que ele te fala, ou você vai ter que desenvolver essa habilidade para trazer alguém que esteja dentro do teu fluxo de caixa atual, que você consiga treinar ao longo da jornada. Não adianta eu abrir inteligência artificial para falar assim, faz para mim uma receita de bolo, porque na hora que eu perguntar para ela assim, ela me trouxe a receita e falou, você vai colocar 3 ovos. Aí eu vou virar pra ela assim, eu posso colocar 6? Ela vai falar, pode. Ela é criativa. O que, que ela vai falar? Pode. Pode. Inclusive, eu sugiro que você dobre não sei o quê. Pode ficar horrível. Dobre o fermento. Aí Explode tá lá o o bolo forno. explodindo no forno. Por quê? Porque eu não entendo daquilo. Como que eu vou falar que aquilo tá certo ou tá errado? Eu não vou conseguir fazer isso. Entendi. Mas Então, o segredo tá na gente utilizar a inteligência artificial não para fazer algo para a gente, mas para fazer com a gente. E eu preciso dar contexto. E aí entra a terceira parte que responde isso, que é a seguinte. Eu não posso ter preguiça de dar feedback tá, pra IA. para IA. Dá feedback pra IA. Dar feedback para IA. Como que é isso? Você pediu um conteúdo, pediu para escrever alguma coisa, pediu uma foto. Vamos pensar num conteúdo. Acho que boa parte das pessoas que te seguem aqui no podcast escutam, tem, por exemplo, perfil no LinkedIn. Aí eu fui lá, abri a Inner, pedi para escrever um post dentro do LinkedIn. E aí eu olhei e falei, não ficou legal não. Aí o que eu faço? Eu fecho o aplicativo, abro o LinkedIn, digito e falo assim, nossa, eu tô muito feliz agora. Porque eu fiz, ficou muito melhor do que estava na IA, tô bem feliz, vai engajar pra caramba, vai ser super legal. O que vai acontecer na próxima vez amanhã? Não, vou tentar usar esse IA de novo aqui. Vai dar certo. Às vezes foi ontem que ela tava num dia ruim, né? Ela tem humor agora, o pessoal manda bom dia, boa tarde, boa noite pro ChatGPT, então ele tem humor agora. Aí eu vou usar, mandei pra ele, poxa, mas ele fez igualzinho o conteúdo de ontem. O que eu vou fazer? Fechei e fui pro LinkedIn. Uhum. Inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ela escala o nosso pensamento. O que nos torna seres humanos inteligentes são as conexões que a gente faz ao longo da vida, ao longo do dia, dentro da nossa cabecinha. O que faz a inteligência artificial funcionar são as conexões que a ferramenta faz dentro dela com tudo que você coloca de informação. O que isso significa? Quando eu pedi para a inteligência artificial fazer um post no LinkedIn, entenda que no diário de bordo da inteligência artificial, no diário da vida dela, ela anotou. Hoje, dia X, o Pedro me pediu para fazer um conteúdo no LinkedIn. Só que ele não deu feedback se ele gostou ou Ele não. não deu feedback. Mas ela não vai colocar isso, porque ela não teve essa informação. Ela não teve. Aí, no dia seguinte, no diário, hoje o Pedro me pediu novamente um conteúdo para o LinkedIn. Se eu falo para você assim, eu tenho uma agência, um cliente me pediu um conteúdo ontem e me pediu um conteúdo novo hoje. O que você vai falar? Nossa, que legal, vai te pedir sempre, ele tá gostando. Sim. Aí é a mesma Sim. coisa. Não teve o feedback, A última né? informação, ela não vai validar se a informação é legal ou não, se ela está correta ou não, se ela é adequada ou inadequada. A informação existe. É igual ao nosso cérebro, é um reforço positivo. E aí, óbvio que a Se gente eu- tem que trazer o feedback. Tem que trazer o feedback. Eu não gostei disso, por isso. Isso. Por quê? Porque daí o último comando que ela vai ter vai ser o quê? Ontem o Pedro me pediu um conteúdo pro LinkedIn, ele me deu um feedback que ele não gostou por isso, eu ajustei isso, mandei o conteúdo para ele e não tive nada depois. No dia seguinte, ela não vai escrever do zero, ela tem esse contexto anterior. Então eu não posso ter preguiça de dar feedback. Eu não posso fechar a ferramenta na hora que ela dá errado. Entendi. Eu tenho que permitir que a ferramenta erre. Isso precisa acontecer. Em ferramenta de geração de imagem, a gente vê muito isso acontecer. E é normal ter essas alucinações, porque ela é criativa, ela é feita para criar. Cria com alguns dedos a mais. Cria com dedo a e tudo mais. né? No nosso evento eu vim com 2 calças, porque falaram que, Eu nem percebi, falaram que Londrina cara. era muito frio. Eu também nem não, fui percebi. perceber depois. Então, assim, isso acontece. Aí teve um... Eu participei de um workshop com o Nelson, há algum tempo atrás, Nelson Júnior, e aí ele trouxe uma coisa muito legal. Se eu uso o ChatGPT para criar imagem, tradicionalmente ali, o que eu vou fazer? Eu coloquei um prompt e dei um enter. Ele gerou o quê? Uma imagem. Ela não ficou legal. O que eu vou fazer? Dar um prompt e gerar outra imagem.
Quando eu utilizo uma ferramenta própria para geração de imagem, eu normalmente tenho um seletor de assim, quantas imagens você quer gerar. Certo. 2, 4, 8, 16. Normalmente é múltiplo, né? Por quê? Porque a chance de errar existe, mas a chance de acertar também. Porque ela dá 3 caminhos ali para você. 3 caminhos diferentes. Desculpa, é par, né? É só... Isso, são paralelos. Então, assim, faz para mim a foto de um copo de água. Ela pode fazer assim, mas ela pode fazer isso daqui também. E ela pode fazer um copo que seja de água mesmo, o material do copo ser água. Mas isso não vai depender do que eu pedir para ela? Por exemplo, faça um copo de vidro... Taranã. Vai depender do que você pedir para ela. Mas isso faz um teste. Se chama prompt, né? Se chama prompt. Faz um teste. Escreve esse prompt e pede para ela fazer. Aí pede de novo, pede de novo, pede de novo. Não vai acertar. Cada hora vai ser uma coisa diferente. Entendi. Porque cada hora o contexto é diferente. Porque ela vai fazer uma pesquisa, ela vai entender a referência, ela vai subir a imagem, ela vai fazer uma, vai fazer outra. E para quem tá passando por essa dificuldade hoje, assim, eu tô me identificando isso que o Edu tá falando e realmente não tô conseguindo criar. O que a pessoa tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Não ter preguiça de testar várias ferramentas e entender qual melhor se adapta ao seu contexto. Mas, por exemplo, a pessoa tem o GPT lá, ou tem a Inner, ou tem, sei lá, qualquer outra ferramenta para poder criar um texto, por exemplo, do LinkedIn, ou um texto para o blog, ou, sei lá, criar um livro, ajudar a criar um livro, sei lá. Ela precisa ser extremamente específica naquilo que ela quer? Extremamente ou não? Ela não precisa ser extremamente específica naquilo que ela quer. Por quê? Toda ferramenta de inteligência artificial, ela foi criada baseada em alguma enciclopédia, em alguma biblioteca de conhecimento. É como se uma ferramenta de inteligência artificial fosse uma ferramenta que ela fica vasculhando todas as bibliotecas que existem. Então ela tem acesso a todos os conhecimentos do mundo, mas ela não estudou todos os conhecimentos do mundo. O que eu quero dizer com isso? Ela sabe como fazer um bolo. Ela sabe como fazer uma cirurgia. Ela sabe como dirigir um carro. Não significa que ela já fez um bolo, já fez uma cirurgia e já pilotou um carro. Ótimo. São coisas totalmente distintas e diferentes. Ela ler o livro significa que ela teve um conhecimento para entender assim. Sabe aquela trend que viralizou um tempo atrás? Você abria o WhatsApp, colocava um eu, aí você ia digitando, ficava eu, vou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Com as palavras que são mais usadas no seu dia a dia, E a frase começa a fazer sentido. A IA faz exatamente isso. Ela é só uma calculadora de palavra. Só que como ela leu 1 milhão de livros que citam a palavra eu, e desse 1 milhão de livros, 275 mil citam o verbo vou depois, ela vai projetar que quando alguém abrir o ChatGPT e digitar só eu e der um enter, ela vai colocar uma frase, eu vou alguma coisa. É a mesma coisa que acontece quando a gente faz isso no WhatsApp, no celular, no Instagram. Mesmíssima coisa. Eu vou reforçando esse aprendizado. Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu percebo que a IA ela não está indo para o lado que eu quero, ela está alucinando demais, ela está me trazendo uma coisa fora de contexto? Dar contexto. Se apresentar. Falar o que você faz que te distancia da média positivamente. Dá um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem 1 milhão de donos de agência no mundo. Desses 1 milhão de donos de agência, 100 mil são muito bons. 900 mil estão indo. Desses 100 mil que são muito bons, a gente tem 10 mil que são excepcionalmente bons. Desses eu tenho 1.000 que estão dentro de um ecossistema com várias outras agências que estão inovando. Certo. Desses aí eu tenho 50 que têm as maiores contas. E eu tenho 5 que estão em cima do palco. Dos 5 até 1 milhão, todos eles estão usando a mesma ferramenta de IA, que é o Perplexity. Certo. Que é o Gemini. Que é o ChatGPT. GPT, por exemplo. Ele foi feito para todo mundo. Porque o que ele é? Um aplicativo. O que um aplicativo precisa? A mesma coisa que a gente aqui. Tempo de retenção de tela, de audiência, de interação. É isso. Todo mundo está disputando a sua atenção por tempo. Quando você num shopping decide entrar num restaurante A e não num restaurante B, você está falando, estou disposto a dar tempo para esse e não dar tempo para esse. Certo. É isso que acontece, sempre. Pensando que a ferramenta foi feita tanto para os top 5 utilizarem, quanto para os 1 milhão utilizarem, ela tem que ser nivelada pela média. Só que vamos lá. Por que se eu tenho tanta gente assim que está no mesmo mercado, eu não tenho 1 milhão de pessoas em cima do palco, eu tenho só 5? Se o meu conhecimento for tão profundo para que só essas 5 entendam, eu vou ter tempo de retenção de tela de 5 pessoas. E vou perder 999.995 pessoas. Eu não quero isso. Eu quero ter audiência de 1 milhão de pessoas. Então o nivelamento do conteúdo de IA, ele é pela média. E a média não é a mais alta.
Ele pode ser, ela é mais baixa. Aham. Ele pode ser mais alto? Pode, desde que você explique como e por que você precisa disso. O que eu quero dizer com isso? Você escreve conteúdo no seu LinkedIn há muito tempo, porque eu acompanho faz tempo já. Inclusive, para quem não segue, tem newsletter agora, tem atualização semanal, tem um monte de coisa, tô gostando bastante, inclusive. Boa, tem que fazer o jabá aí, Tem que fazer o jabá, lógico, para ver se o Pix vem até o final do episódio aqui. E aí, assim, isso daí acontece rotineiramente, você faz isso o tempo todo. Nem todo mundo está fazendo isso. Só que, se você abre o ChatGPT, o Perplexity, o Gemini e pede para ele escrever para você um conteúdo para o seu LinkedIn, você sabe olhar para o conteúdo e falar, tá legal, tá ruim. Sim. Muda isso, muda aquilo. Eu não posso fechar o conteúdo e escrever por conta própria e não dar esse feedback para ele. Então, eu preciso dar contexto. E contexto não é assim, olha, reescrevi e ficou assim. Então, ó, vamos lá para o pessoal aí que está nos ouvindo. Então, eu estou escrevendo um conteúdo lá, digamos que eu uso o ChatGPT. Pessoal, não feche o aplicativo ou não abra uma nova aba, uma nova, né? Continua conversando. Continua conversando ou pelo menos dá um feedback. Eu não gostei, por isso. Isso. E eu vou abrir um novo chat para conversar com você no outro momento. Não precisa, não é para abrir um novo chat, é para continuar nele, é para ensinar. Pode continuar nele. É o seu estagiário. É porque eu percebo que quando você está conversando nesse chat, parece que ele buga ali, parece que quando você abre o novo ele dá uma resetada, ou é impressão minha? Porque ele vai processar tudo que ele já conversou com você e vai começar de novo. Entendi. Só por isso. Eu só tô mudando... Você só muda a janela de contexto. Eu só tô mudando a cadeira. Eu tô ele não sentado tá com você aqui, viciado. eu só mudei de ambiente, então. Isso. Entendi. Só que daí eu levantei, olhei olha que bonito, tem um abajur ali, que legal, já me deu uma ideia criativa, fui pra ela, nossa, que legal, vou fazer um conteúdo diferente agora. Por isso que a gente acha que ela tá viajando, né, a IA, né? E na verdade não é isso, né? Isso. E aí, assim, é literalmente, sei lá, você pediu um conteúdo do LinkedIn, é selecionar o parágrafo e falar assim, olha, eu não gostei desse porque eu prefiro assim, 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 isso daqui eu falo desse jeito, essa palavra eu não gosto. Pode refazer pra mim? Que eu vou te dar um feedback de novo? Aí a IA refaz e fala assim, está legal assim, Pedro? Era essa a ideia? E você fala, não era essa ideia ainda, era isso. Entendi. Depois que você acabou tudo isso, você vai fazer o seguinte, você manda para ele o seguinte prompt. Agora que você fez tudo isso, me fala como deveria ser o meu prompt para que eu não tivesse que fazer todas essas reflexões. Nossa, você pede para ela mesma o prompt que eu deveria Ela mandar na mesma. próxima vez. Isso. Tá. E aí você salva isso. Ou ela salva isso na memória, ou você copia e cola isso em algum lugar. Então esse revelador de prompt é muito legal. Olha, corrigi. Eu gastei meia hora para corrigir. Eu faria em 5 minutos um conteúdo do LinkedIn. Eu gastei meia hora para fazer isso aqui. Porque eu fiquei corrigindo. Amanhã eu vou gastar os mesmos 5 minutos ou menos. Porque ela já está treinada para isso. Exato. Então o que falta é contexto. É entender assim, por que você é tão acima da média? Se apresente para mim então. Eu sou capaz de entender isso. Só que você precisa me ensinar sobre isso. Muita gente pensa que a inteligência artificial... Eu sei que tem discordância sobre isso e tem pessoas que me criticam sobre isso e tá tudo certo, a ideia é essa mesma. Que a inteligência artificial ela é como se fosse o profissional mais sênior da sua empresa. Na minha visão, ela é o profissional mais júnior da sua empresa. Por quê? Ou ela deveria ser. Eu tenho essa impressão que a IA é muito mais... Muitas vezes não o sênior, mas ela não é júnior também. Você conhece um profissional sênior que é genérico? Profissional sênior que é genérico? Não. Quem é o profissional mais sênior de uma empresa? Geralmente é uma pessoa com mais maturidade. Tá, mas qual é o cargo dele? Geralmente é um gerente. Um gerente? Existe um gerente? Não, gerente do setor, por exemplo. Gerente do setor. Sim. Eu tenho gerente? Eu tenho gerente de marketing, gerente de vendas, sim. gerente de logística. Aí eu vou para C-Level. O que é C-Level? C-Level Eu é tenho abaixo, CFO, é. eu tenho CEO. Aí eu vou para presidente e vice-presidente. O que eu tenho? Vice-presidente de assuntos internacionais. Eu tenho um profissional mais sênior que existe genérico? É verdade. É sempre de uma determinada área, né? Isso. Então, eu costumo tratar e dizer que a inteligência artificial ela deveria ser vista como profissional mais júnior porque eu posso lapidar. É como se fosse um estagiário curioso que está lendo todos os livros, apareceu para ele, ele leu tudo isso aqui, ó. Todos esses livros aqui ele leu. Aí ele ouviu seu podcast, ouviu outro podcast, viu um livro, viu um filme, foi viajar, foi para evento, fez um monte de coisa. E ele foi absorvendo todo esse conhecimento. Alguém chegou do lado dele e falou assim, Pedro, agora que você conhece tudo, vem cá. Quero que você me ajude a desenvolver esta habilidade. E aí eu pego o profissional júnior e vou fazendo ele seniorizar. Legal, né? Por isso que você está falando que ele é mais júnior, porque você está treinando ele, está ensinando ele a todo momento. Isso. Entendi. Cara, e até você falando sobre... Agora você até me deixou um pouco mais
confortável em falar sobre isso, porque você falou assim que a IA está sendo treinada e você falou que ela não é um sênior e as pessoas têm medo de serem substituídas. Esse é um assunto muito polêmico. Tá. Na sua opinião, isso pode acontecer? Não, eu não estou falando aqui para você se queimar com essa Eu não entro em polêmica, com essa gente, então eu vou resposta. ignorar essa resposta. Mas Tô assim, brincando. você acha que pode ser chegar um momento que o ser humano pode ser substituído pela IA? Olha, se alguém souber qual é a inteligência artificial que vai fazer isso, podem me marcar aqui no comentário, podem pedir meu WhatsApp pro Pedro e me mandarem, que eu vou ser a primeira pessoa a fazer a contratação dessa ferramenta para ela me substituir ainda hoje, se ela conseguir, Boa. para que amanhã eu possa mudar para Europa e viver minha vida lá fazendo qualquer outra coisa da vida, sendo substituído pela IA, fazer tudo que eu faço no dia a dia. Por que você fala sobre isso? Você acha isso? Você acha que isso não vai acontecer Porque ou não existe? eu não vejo que se isso acontecer algo necessariamente ruim. Eu vejo que isso é uma mudança. Mas assim, não passei por todas as revoluções que a gente teve. Revolução industrial e etc. Mas era um mundo antes e é um mundo agora. Concordo. A diferença é que nesse, a gente tá com a caneta na mão e tendo a chance de escrever. Concordo. Você vai preferir ficar olhando ou você vai preferir escrever essa história? Escrever? Então. E muita gente vai ser crucificada por conta disso e criticada e afins? Vai, porque isso aconteceu em todas as revoluções. Mas eu acredito que é um movimento natural de evolução. O ser humano não é o único ser humano que consegue evoluir por conta própria? Sim. Consegue aprender coisas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o E quê. graças ao ser humano que a inteligência artificial existe. Exato. Então na minha visão, é uma nova revolução provocada por uma evolução ou que vai provocar uma evolução. Então, assim... É que as pessoas estão com medo, né, Edu? Tipo, eu vou perder meu emprego, a IA vai substituir. Você gosta de ver série na Netflix? Gosto. Legal. Quanto tempo dura um episódio médio de uma série na Netflix? 50 minutos. 50 minutos. Ok. Você faz mercado? Claro. Você faz lista de compra no mercado? Hoje é minha esposa mais que faz isso, né? Tá, quanto tempo você acha Mas que assim, a gente, Isa leva pra... ela fala pra mim assim, o que você acha que precisa comprar pra você e tal, gente? Isso, beleza. Mas quanto tempo você acha que ela leva pra fazer essa lista, rápido. assim? Mas é rápido o quê? 10 minutos. 10 minutos, tá. E aí, a hora que você vai no mercado, quanto tempo você gasta pra fazer a compra? Mas aí depende do mercado. Não, né? mas vamos quanto colocar tempo? aí Média, você faz compra uma direto. comprinha média ali, vamos colocar 1 hora, 40 minutos. 40 minutos. Então vamos chutar que vocês gastaram 10 minutos pra fazer a lista. Quanto tempo vai da sua casa no mercado? Uns 10 minutos também? Uns 15 minutos. Mais ou Tá, menos. 15 minutos já foi pra 25 minutos, mais 40 minutos no supermercado, mais Nunca 10 tinha feito minutos. essa conta, Edu. 1h30. Me deixa preocupado, não. Toda vez que você pensa em voo no supermercado, você tem que descontar do seu reloginho ali 1h30. Certo. Ponto. Fora o se arrumar pra ir, colocar roupa, achar vaga no estacionamento, esperar o semáforo abrir, estacionar, colocar a compra no carro, esperar passar tudo ali. São vários processos, não são? Sim. Quanto tempo dura o episódio na Netflix? 45, 50 minutos. 50 minutos, 1 hora Cada no máximo. vez que você vai no supermercado, você está escolhendo gastar o seu tempo no supermercado e não vendo 2 episódios da sua série favorita. Sim, ou ler um livro, por exemplo. Ou ler um livro, por exemplo. Beleza. E se você tivesse uma possibilidade, às vezes as pessoas acham isso inútil, eu acho as coisas mais úteis da face da Terra. Uma geladeira que tem um televisor na frente e mostra o que você tem, que gera a sua lista de compra sozinha. Isso já existe. Você fez os 10 minutos se transformarem em nada, em nada. porque você tem isso no seu celular sincronizado. Mas eu não tenho essa geladeira porque ela custa 75 mil reais. Beleza. Mas você tem um ChatGPT aqui que você pode tirar uma foto e falar assim, olha... Opa, me ensina isso aí que eu quero saber. É sobre o ChatGPT, faz uma foto da geladeira. Mas faz uma foto da geladeira? Manda no ChatGPT. Tô falando sério. Mas como que ele enxerga que aquilo lá é mamão, que aquilo lá é tomate, que aquilo lá é maçã? Porque ele lê contexto. Que ele lê a isso? imagem. Ele vê até a marca. Ô, louco, cara. Aí, vamos lá. Isso eu não sabia, tá? Porque isso já é bizarro. Faz isso. Eu vou testar. Abre o ChatGPT, tira uma foto da geladeira, mas vamos tornar a brincadeira mais legal, né? Tá bom. Você vai tirar uma foto da geladeira, você vai tirar uma foto do seu armário, despensa, enfim, como vocês chamam aqui, e vai mandar para ele ali. Na sequência, você vai mandar um áudio. Tá. Enquanto você tá indo da geladeira pro carro. No mesmo tempo, não vai gastar um tempo diferente. Tá. Querido, tudo bem? Deixa eu te falar, porque a gente fala com ele agora, né? Você chama assim o Eu IA? falo, oi, querido, tudo medo. bem? Deixa eu te falar. Me lembrou aquele filme, aquele rosa lá, como que chama? É She, né? Não O nome é da do minha filme. época. He- É, She. She, tem, é tem um isso? filme que é assim, não tem? Que acho que... Acho que é isso, não é? Her. She, Her. ó. Exato. Quase a mesma coisa, mas não é. Aí você usou o mesmo tempo para mandar um áudio para ele falando assim: estou indo para o supermercado com a minha esposa, somos 2 pessoas, moramos sozinhos, nossos hábitos são XYZ.
quero que você faça para mim a lista de compra e leve em consideração que eu já tenho em casa para complementar e a gente ter uma rotina legal e equilibrada, é uma compra 15 dias. Ah, você tá de brincadeira. Você mandou 2 fotos, geladeira e armário, um áudio que você fez enquanto você estava indo da geladeira com o celular na mão, porque a gente gosta de fazer isso pegando a chave do carro e abrindo o carro. Aí a sua lista de compra tá feita. Aí você chegou no mercado e você vai falar assim: estou indo no supermercado tal. Tá. Vamos pensar o seguinte. Você está em Londrina. Certo. Certo? Então, assim, é muito comum que os mercados, principalmente em cidades grandes, eles sigam um padrão. Você já reparou que quando você viaja, normalmente você vai no supermercado que você nunca conheceu e você sabe onde está a pasta de dente? Verdade. Você sabe onde está o açougue? É. Você sabe onde é a padaria? É um Por quê? padrão. Porque é padrão. Aí você falou para a inteligência artificial no qual supermercado você vai, ela vai entender se é um supermercado que existe em outro lugar ou não, se tem um padrão na internet ou não, se tem foto ou não e afins. E o seu tempo, que era de 10 minutos para fazer a lista, já virou 30 segundos, que são 2 fotos. Mas e se os seus 40 minutos no supermercado fosse assim? Na hora que você me manda a lista, me manda a lista pela ordenação padrão de corredores do supermercado. Porque quando a gente faz a lista, inconscientemente, o que a gente faz? Vamos pensar assim, eu vou fazer estrogonofe de frango. Certo. Eu amo estrogonofe de também. frango, vou fazer estrogonofe de frango. Você vai fazer uma lista de estrogonofe, o que você faz? Como é a ordem? Começo pelo arroz, se estiver faltando. Vou falar o que eu lembro aqui agora. Arroz, a cebola, a batata palha, o creme de leite, a mostarda, ketchup. Sei lá, acho que tá bom. E o frango? Tá. Isso que você falou tá em 4 corredores diferentes do supermercado. Sim. Mas tá em ordem na sua lista. Correto. Só que além disso, você também gosta muito de lasanha de 4 queijos. Certo. O que você vai acrescentar na lista? O que eu vou acrescentar? A massa da lasanha, os frios. Tudo, a massa, Beleza. Aí a sua lista tá na ordem que você pensa, não na ordem que você executa. Só que a gente pensa muito mais rápido do que a gente executa. Por que às vezes a gente leva mais tempo no supermercado? Não sei se tem um estudo sobre isso, tá? Não, é verdade. Mas eu acho que é pelo seguinte. Eu volto no mesmo Você vem pra corredor. cá, vai pro corredor, volta pra esse. Você fica fazendo zigue-zague. Eu fico fazendo zigue-zague mesmo. O mercado é ótimo. Eu acho uma excelente estratégia. Os mercados vão me odiar por estar falando isso aqui. É a mesma coisa de shopping center. E existem pessoas especialistas. Existem pessoas especialistas que eu não vou nem olhar pra lá agora. Eu vou fazer até de costas aqui o episódio. Por quê? Quanto mais tempo eu tenho de dedicação, de retenção de tela no aplicativo, de tempo no corredor de um shopping ou qualquer coisa assim, ou de um mercado, mais eu compro. Nossa, que bonito esse copo de água aqui, vou levar 2. Olha que caneca legal também que estava nesse corredor. É meio que confuso para que a gente fique ali dentro, né? Só que se você usa a inteligência artificial para otimizar o seu tempo, o que aconteceu? Mas como que a IA vai saber dos corredores que existem no mercado? Porque tá na internet. Não tá. O corredor tá na internet? Vamos lá. Ó, eu tô discutindo com o Edu aqui, hein, pessoal. Vamos. A gente briga sempre, gente, é normal. Oi, fico feliz em te conhecer. Acho que vamos fazer um trabalho... Pode colocar aí, cara, vamos ver. Oi, querido, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu tô em Londrina, eu nunca vim pra cá antes, eu preciso fazer compra num supermercado. E eu queria saber se aqui a gente tem supermercados que seguem a mesma ordenação quase que padrão do supermercado de São Paulo. Se eu tô na frente do supermercado, num caixa, acabei de entrar, da esquerda pra direita, quais são os corredores que eu normalmente tenho? Rapaz. Olha, bem-vindo a Londrina. E pode ficar tranquilo que, no geral, a organização dos supermercados por aqui não é muito diferente do que você está acostumado em São Paulo. Geralmente, assim que você entra e passa pelo caixa, do lado esquerdo ou logo nas primeiras seções, você encontra frutas, verduras e a parte de hortifruti. Depois, seguindo os corredores, você geralmente vai achar a parte de padaria, frios e laticínios, e depois vem os corredores com mercearia, produtos de limpeza, higiene e assim por diante. Não tem uma regra absoluta, mas a lógica costuma ser parecida. Então você não deve ter grandes surpresas. Nossa senhora, eu nunca tinha feito essa pergunta. Eu também não. Achei que você tinha feito, que você tinha usado já. Quem sabe Dessa ordenação de corredor, não. Mas eu tô pensando em como otimizar seu tempo. Aí o que você fez? Os 10 minutos da lista virou 30 segundos. Vamos supor que os 40 minutos que você gastava no supermercado viraram 20. Não precisa gastar 1 minuto. Tá tudo bem andar no corredor e a pessoa comprar mais, tá? Não tem problema. Eu gosto que ela compre mais também. Só que aí, ao invés de 1h30, você tá gastando o quê? 45 minutos. O que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa com a sua família e vai poder assistir todo mundo junto, bonitinho, o episódio da série favorita de vocês. Então, calma aí. Agora eu tive uma outra ideia. Então, você tá querendo me dizer que, por exemplo, eu vou no shopping lá com a minha família e eu sei que o shopping ele é cheio. Eu posso perguntar para a inteligência artificial quais... A probabilidade de eu chegar no shopping esse horário vai estar cheio?
O horário de pico do shopping? Pode. Porque eu sei que existe uma escala disso no Google, por exemplo. Pode. Mas eu posso trocar uma ideia com a IA ali. Cara, eu posso perguntar várias coisas, na verdade. Pode. Acho Você pode ter ela o dia inteiro com você pra conversar com você Então, o dia eu inteiro. acho que é isso que o pessoal ainda não percebeu, sabia? Por isso que eu tenho medo. Medo Por do isso quê? que o ser Calma aí. humano tem medo. Ah, por isso que o ser humano tem medo. Ah, tá. Por isso que você tem medo. Tá. Porque você olha e fala assim, nossa, mas ela conhece tanta coisa assim? Será que eu vou confiar de falar todas essas coisas pra ela? Será que eu vou perguntar tudo isso pra uma ferramenta que eu não conheço, que eu não consigo pegar, Eu não que eu não tenho medo consigo não, Edu. tocar? Mas pra quando mim, você para pra se pensar for facilitar assim... a minha vida, cara, eu vou perguntar e vou seguir minha vida, cara. Então, porque... Mas vamos pensar o seguinte, a inteligência artificial foi feita pra uma pessoa que não tem medo de usar ou pra 1 milhão que tem e não tem utilizarem? Foi feita pra 1 milhão. Eu acho. Então, no geral, o ser humano ele tem medo de usar tecnologia porque ele dá nome. Antes, a gente, enquanto agência, lá no comecinho a gente falava assim, eu vou pesquisar aqui no Google sobre o seu mercado para poder fazer o seu planejamento estratégico. Certo. Hoje a gente fala isso para cliente? Eu falo para o cliente, eu vou pesquisar no Google sobre o seu mercado? Ninguém fala nada. Por quê? Porque o Google é uma ferramenta. Sim. Mas por que a gente fala assim, eu vou pesquisar aqui na inteligência artificial? Mas as pessoas não falam. Falam. Que vão pesquisar na IA? Sabe por que elas falam? Porque a pessoa do outro lado da tela fala assim, mas você fez na inteligência artificial esse conteúdo? Se fosse assim, eu mesmo teria feito e não precisava de você. É isso que as pessoas acham mesmo. Porque na visão delas é tudo gratuito, é tudo simples, é tudo fácil, é tudo sem complicação, não tem custo, não tem nada envolvido. Só que daí eu faço assim, faz um teste então, se o seu resultado é o mesmo do outro. Não vai ser. Não vai ser. Porque o seu contexto é diferente Na do mesma contexto forma do que outro. a do Google não vai ser a mesma do outro. Exatamente. Porque a maneira como eu busco e os portais que eu entro não são os mesmos Isso. que a outra pessoa vai entrar. Só que enquanto a gente continuar dando nome para essas coisas e falar assim, pesquisei na IA, fiz a minha foto com a IA, fiz um conteúdo com inteligência artificial, a gente vai seguir alimentando esse receio de utilizar ou não utilizar. Quanto tempo demorou para as pessoas pararem de falar que elas iam entrar na internet, fazer alguma coisa na internet? Eu nunca fiz essa reflexão. Mas isso acontecia, você sabe disso. Sim. É verdade. Porque era complexo, era difícil, era burocrático. Você tinha que pegar um cabo de telefone, desenrolar pela sua casa por quilômetros, até conectar na tomadinha, conectar, fazer a conexão de escada acontecer. Era literalmente entrar na internet. Você não vai acreditar no que eu vou falar agora. Lá vem. Você fez eu lembrar um negócio. Eu me recordo que na minha época Eu de não fazer... sou dessa época, tá, gente? Você é novinho, né, cara? É. Eu me recordo na minha época de fazer trabalho de escola, eu me recordo até hoje, cara, a professora falou assim, pessoal, não podem acessar a internet pra... Você acabou de fazer eu desenterrar essa memória. Tá vendo? E era a época lá do KD. Agora, Você lembra do KD? imagina- Você não é dessa imagina época, né? KD? Do KD.com. É o Google, era o KD.com. Google da época, KD.com. Então quem é dessa época vai lembrar. Tá bom. A professora Comenta falava, aqui, gente, vocês são dessa época. a professora falava assim, não vale pesquisar na internet. E E hoje aí? os professores falam, não vale pesquisar. E se hoje as Na pessoas IA. falarem pra vocês assim, não vale utilizar a inteligência artificial? Não tem como, cara. Tem, lógico que tem. Não, a pessoa vai falar, mas não tem como você não usar. Exato. Porque assim, É a ela já mesma está coisa. impregnada no nosso dia a É a dia, mesma cara. coisa. Hoje, se alguém te fala não pode usar a internet, você fala, então tá bom, boa sorte aí, faz sozinho. Não tem como. Só que quando aí a gente fala assim, não, a gente tem um processo humano, a gente quer achar desculpa. É verdade. O cliente fala pra gente assim, eu quero colocar um suporte ao cliente na minha empresa, que ele seja humanizado, então não pode ter inteligência artificial. Será que não pode? É verdade, Edu. Se uma marca de brinquedo pode receber a foto da cartinha do filho do casal no WhatsApp, que o filho escreveu pro Papai Noel, e receber um áudio falando assim, Pedro, tudo bem? Aqui é o Papai Noel da loja X. Eu recebi a cartinha que você me mandou no final do ano, seus pais me mandaram. É um áudio de 30 segundos de um Papai Noel com o nome do Pedro. Isso é inteligência artificial. Sim. E Será que eu não posso usar isso? Pode. Então por Inclusive- que eu inclusive preciso estão falar? usando. Inclusive estamos usando. Então assim, quando a gente pensa nesse caminho, dá uma explodida na possibilidade Sim, de coisa que a eu gente pode concordo. fazer. Só que é inconcebível a pessoa falar assim, não pode usar a internet. Por que que quando é inteligência artificial a pessoa fala que quer colocar um chatbot, a hora que ela fala assim, mas eu não quero inteligência artificial porque eu quero humanizar o processo, eu quero isso, eu quero aquilo, qual que é a primeira resposta que a gente normalmente dá? Eu vou falar por mim, pode ser que vocês não dê essa resposta e só eu falo isso na face da terra. Não, mas a gente tem um time de especialistas que vai humanizar todo esse processo, que vai entender seu tom de voz, que vai fazer todo o teu guia de persona, não sei o que, para tornar esse processo o mais humano possível. Por que eu dou desculpa?
Porque eu deveria simplesmente colocar pra ele e falar, não, conversa aqui, você vai conversar e entende comigo. Ah, mas eu vou conversar com quem? Você vai conversar. Mas é que eu acho, Edu, que as pessoas elas têm... eu não sei a palavra correta, mas as pessoas querem diminuir o outro só porque ele usou a IA. Sim. E, cara, tá todo mundo usando. É a mesma coisa na internet que você falou. Eu gostei muito dessa analogia. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Que, por exemplo, a gente já usava, querendo ou não, uma inteligência para poder nos ajudar. Que é o Google, por exemplo, que busca tudo de maneira facilitada. A IA é a mesma coisa. E, inclusive, eu fiz uma compra recentemente que eu encontrei um produto que eu precisava dentro da minha casa pelo ChatGPT. Tá vendo? Faltou lá na minha casa, não me recordo agora o que é, mas eu pesquisei lá, ele me deu a loja que era mais barato e a entrega mais rápida. A gente gera hoje o SEO dentro do... É o SEO dentro... É o não era GPT. Comparável ao SEO dentro da IA. O GO, né? O Generative Engine Optimization ali. GO, isso aí. A gente gera dentro da Astronauta hoje mais ou menos de 20 a 30 leads por mês vindos do ChatGPT. A gente criou algum tempo atrás uma ferramenta de IA junto à RD, que foi o Galileu, que ele sabe tudo de RD Station. Esse Galileu bombou, lógico. Tá com mais de 4 mil... Sim. 4 mil pessoas usando. Como que faz para as pessoas usarem? Ensina antes de você explicar. Só abre o ChatGPT, clica em GPT, você coloca RD Station, Galileu RD Station. Vai aparecer uma barrinha de busca lá, pessoal. Aí ou coloca Eduardo Campos, vocês vão achar um monte de algo, Galileu vai estar ali nos primeiros. Você tem quantos GPTs já criados? Públicos devem ter uns 150, mas criados já são 480. É pouco, hein? Eu criei 3 agora de manhã, né, na mentoria que a gente Você deixou de assistir muito a série do Netflix, né? Será? Ou eu consegui assistir mais séries? Ou não, né? Mas... aí, o que acontece? Todo dia, basicamente, né? 20 a 30 leads por mês é todo dia. Eu tenho um lead novo. Tenho um lead novo chegando no meu RD Station lá na conta, tá pingando lá. E a pessoa pesquisou lá? A pessoa fechou contrato. Nossa, sensacional. Não é que a pessoa pesquisou. Cara. Ela achou uma ferramenta de IA que entende o contexto dela, que sabe o que ela faz, e a ferramenta foi feita por mim. Então ela cita o nome, a agência, o case de sucesso. Porque a ideia é dar comparativo. É falar assim, você está tentando vender mais copos de água? Temos uma estratégia que pode funcionar com fulano, beltrano e ciclano. E aí, desses leads que chegaram, a gente tem gente que agenda reunião e a gente tem gente que fecha contrato. Do ChatGPT. Caramba. Porque existe uma coisa, inclusive eu falei isso no podcast que eu fiz com o Imamura, que você conhece, de SEO, que é a forma como as pessoas conversam com a inteligência artificial e que elas pesquisam na inteligência artificial é diferente da forma com que elas pesquisam dentro do Google de um buscador. Por exemplo, eu percebi isso mesmo. Sabe por quê? Você precisa comprar uma televisão. Aí você vai no Google. Você procura o quê? Televisão 4K, 42 polegadas. Ele é mais simples, gente. Mas foi de 85 que ele comprou, que a gente sabe. Segredo. Aí você pesquisou ali e achou o seu produto. Aí você pensou assim. Vamos pensar que você só tem o Google, tá? Você não tem inteligência artificial. Ok. Tá, mas eu acho que essa TV aqui talvez ela não combine com o espaço que eu tenho. Aí o que você vai fazer? O que eu vou fazer? No Google? Que ela não combine com o espaço que eu tenho. Aí eu vou tentar medir lá com a fita, não sei. Ou você pode voltar pro Google e falar assim, a minha sala é pequena, talvez essa TV não caiba. Ou diminua a polegada, sei lá. Isso, mas você vai pesquisar sobre isso. Vou, lógico. Beleza. Só que aí o que você fez? Você pesquisou sobre a TV, foi na TV, voltou no Google, pesquisou outra coisa. Ou talvez pega a fita foi lá, na outra mede coisa. na parede. Isso. Aí você achou o tamanho certo. Aí você viu que a televisão ela tinha um tipo de iluminação legal, mas que não ia combinar com a decoração da sua sala. Aí você foi procurar o tipo de televisão. Aí você percebeu que trocando a TV talvez faça sentido você trocar o rack também. Então você foi indo e voltando, certo? Você foi fazendo várias pesquisas. E esse processo demorou... Só que elas são várias pesquisas. Quando você fala de inteligência artificial, é uma ferramenta onde você pode falar assim, quero colocar uma TV na minha sala. Ele te manda a TV e você fala assim, não sei se gostei muito dessa. Ele continua a conversa. Então a pessoa que ela queria simplesmente comprar uma televisão, ela pode chegar num carrinho com a televisão, um rack novo, a decoração, uma iluminação para colocar atrás e ainda ter o contato de alguém para fazer a instalação para ela, tudo na mesma loja. Porque é a mesma lógica. Só que eu tenho não uma pesquisa, eu tenho uma jornada de pesquisa. Por que hoje eu fecho o negócio com o Galileu? Porque ele não ensina as pessoas, ele não simplesmente explica para as pessoas como usar a RD Station, ele ensina, ele mostra. Então a pessoa começa a fazer A, ela testa e avisa ele, ela faz o B, ela faz o C, o D, ela vai fazendo uma jornada. Ela vai, sei lá, coloca o e-mail marketing, faz uma página, e faz isso, aí faz aquilo. Ele vai dando o caminho das pedras. A hora que chega lá no final, quem que ajudou essa pessoa a fazer isso?
Não foram os 30 sites que ela Sim, abriu sim. para conseguir fazer isso, para entender como ela fazia isso. Foi um único assistente, num único lugar, que me ajudou a resolver tudo isso daqui, que fazia muito tempo que estava parado, eu não conseguia resolver. Porque ele já está muito bem estruturado, né? E ele gerou valor. Sim. Quando eu gero valor dentro dessa jornada de pesquisa, eu tenho conversão lá na frente. Antes de qualquer contrato, a gente tem que tirar esse R da frente e gerar um contato. Não Ótimo. existe contrato sem contato. Gostei disso. Não tem contrato sem contato. Gostei. Ponto. O Edu, e assim, o nosso tempo já está chegando ao final, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para você que eu gosto muito de pensar dessa forma, tá? A gente só está no começo da IA. Como que você, como especialista em IA, enxerga o que vai acontecer nos próximos anos? Ou, sei lá, uma coisa que você imagina muito assim, que as pessoas ainda não estão olhando para isso. Com IA, tô falando, tá? Tá. Pergunta difícil. É. Porque em A a gente está literalmente vivendo a revolução. Então eu acredito que seria a mesma coisa que anos atrás você falar assim, como vai ser o planeta quando não forem só 100 pessoas que têm carros e todo mundo tiver um carro? Como vai ser o planeta quando todo mundo tiver um celular? Como vai ser quando todo mundo tiver energia elétrica nas suas casas? Eu acho que é muito a mesma sensação. Mas o que eu acredito muito é que a gente está numa época em que justamente por a gente ter o sentimento de que a inteligência artificial nasceu agora ou está se desenvolvendo agora, a gente tem a chance de co-criar com a inteligência artificial. É diferente de hoje eu querer redesenhar a internet. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu consigo redesenhar o caminho da inteligência artificial. Certo. Então eu entendo que muitas mentes brilhantes devem estar nascendo exatamente nesse momento. Ou terem nascido nos anos anteriores. Porque daqui a um tempo o que essas pessoas fizeram é história. Mas hoje isso é a vida dessas pessoas. Então, E muito rápido também, né? E é muito rápido. Eu fiz um evento há algum tempo atrás, eu fiz uma sala secreta de geração de imagem. O ChatGPT tinha lançado a ferramenta de geração de imagem nele no novo modelo, ali quando viralizou, e as trends, e que até o CEO lá postou que derreteram os processadores e tal. Aquilo foi na quarta-feira, 5 horas da tarde. Eu fiz uma aula sobre aquilo na sexta-feira para quase 200 pessoas à tarde. E foi muito boa. E estava nascendo. Na segunda-feira eu tinha mentoria, já estava totalmente diferente. Eu falei, pô... Eu né? lembro dessa aula. E eu falei, me lasquei, vou ter que refazer tudo. É. Foi muito rápido. Semana passada, enfim, aconteceu isso de novo. Por quê? Eu tinha acabado de fazer uma aula dentro da minha mentoria que foi assim, eu vou explicar para você a diferença entre o modelo GPT-4 Omni, Omni 4, Omni 3, Omni não sei o quê. De repente, 5. Bem-vindos ao GPT-5. Eu me lasquei de novo? Será? Ou Não, eu acho que aproveitei tudo que eu podia aproveitar, espremi ao máximo a tecnologia que eu tinha naquele momento e consegui Acho que você tirar aproveitou. alguma coisa dali. Acho que você Exatamente isso. aproveitou. Então, o que eu enxergo do futuro? Que as pessoas que entenderem que, assim, eu vou esperar aumentar, melhorar, ficar mais democrático, ficar isso, ficar aquilo, para poder usar depois que tiver tudo ok, ainda tem muita falha, tem muito erro, elas não vão ter a oportunidade de aprender nesse processo. Então, elas vão simplesmente pegar coisas feitas e prontas. Então, eu acredito que o futuro da inteligência artificial é muito de quem escolher e aceitar que pode co-criar as coisas com a inteligência artificial agora. Boa, gostei. Edu, e pra gente chegar até... Eu gostaria de estar conversando com você muito mais, tá? Mas pode, as pessoas aqui ficam. A gente tem um tempo... Coloca no 2x, a gente faz 120 minutos e virar 60. Boa, boa. E, cara, eu tenho uma pergunta final aqui que eu gosto muito de fazer ela, que é a pergunta final de todos os convidados, né? Para todos os convidados. Você falou muito lá da sua infância, você falou muito de tudo que conectou para você ser esse Edu de hoje, do Lego que você montava, dos carrinhos que você desmontava. Mas eu tenho uma pergunta aqui que é: qual o momento do passado que você viveu que fez o Edu ser quem ele é hoje? Estar na sala de aula, sentado na segunda cadeira, vendo meu pai dar aula. Olha só, cara. E detalhe, ele deu aula de história a vida inteira. Vou mandar esse episódio para ele, inclusive. E eu não entendia nada de história. É a matéria que eu ia mais mal, não só na escola, mas na faculdade também. Eu não gostava. Até hoje eu não entendo Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tô falando sério, Caramba. Não é brincadeira. Pesquisa no chat E GPT. vou fazer isso. Eu entendo os contextos, eu entendo o que aconteceu, mas assim... É que você não consegue entender o porquê chegou nisso, né? Eu decorei a fórmula de Bhaskara. Caramba, cara. Mas eu não eu não. decorei nada das outras coisas. Os 13 feudos de não sei o quê.
Será que é porque era seu pai? Mas pode ser que seja. Era admiração pelo seu Mas pai. esse é um movimento que ele me mostrou que, independente da pessoa que está do outro lado, ela estar entendendo ou não o que você está falando, ela está prestando atenção de alguma forma. Aquilo tá ficando salvo lá no HD da vida dela. Uhum. É a mesma coisa que eu citei agora há pouco de como a IA funciona e como o cérebro funciona. A informação sendo boa ou não, sendo correta ou não, ela existe. A partir do momento que ela existe, não tem como ela inexistir mais. Se algo foi criado, se algo está aqui na sua frente, não tem como aquele algo sumir dali. Só se eu destruir ele, mas ele precisou existir para ser destruído. Então, acredito que esse é um momento que eu relembro assim que me construiu muito. Porque eu vi que mesmo que tinham pessoas que estavam... Ele sempre deu aula em escola estadual. Uhum. Então, assim, na época, né, era gente distraída e pensando em outra coisa, gente que chegava cansada do trabalho à noite, dava aula até 10, 11 horas da noite, dia que ele chegava em casa de madrugada, que estava em outra cidade, e mesmo assim ele estava lá. Mesmo assim ele estava ensinando. Uhum. Mas ele também estava aprendendo. Que foi... Também estava em reunião de professor, também estava em curso, também estava em evento. Então essa dedicação dele mesmo, de uma vida toda, acredito que ela me construiu muito. Que legal, Edu. Que legal. E você tem uma frase muito emblemática, né, que você fala, né, que é no final das suas apresentações dos slides. Repete ela pro pessoal aí que tá nos ouvindo. Inclusive, um ponto muito importante, eu levei um puxão de orelha por conta dessa frase algum tempo atrás, da Mari Coelho, vocês devem conhecer, @FalaMaisMari, porque ela fala que todo mundo tem que ter um livro e tem que ter uma foto sua, uma frase sua na capa e afins. Eu concordo também, concordo muito. E eu sempre falei inconscientemente essas coisas e eu comecei a falar e foi um movimento natural as pessoas olharem para mim e falarem o que você me falou. Você tem uma frase muito emblemática. E a mesma coisa acontece com IAs. A gente faz as coisas e tem medo de falar para as pessoas que a gente fez. A gente tem orgulho de falar isso. E essa frase é exatamente essa, que não existe inteligência artificial sem inteligência humana. Ótimo. Então, antes de usar qualquer ferramenta, a gente tem que olhar para o próprio espelho. Ótimo. Entender o que trouxe a gente até aqui, o que a gente quer daqui para frente, mas quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente não faz, por que a gente faz as coisas, por que a gente deixa de fazer as coisas. Boa. E essa. Boa. Esse foi o grande Eduardo Campos. Pessoal, para quem não segue o Edu ainda, é Eduardo Campos no Instagram. Pode chamar lá, né, Edu? Não é a IA que vai responder. Não sei. Eu também não sei. Não sei. Não, sou eu que respondo, gente. Agradecendo todos que estão nos ouvindo, acompanhando o Você Vem Sempre Aqui. Cara, prazer te receber, tá, Edu? Muito obrigado mesmo. Eu sempre aprendo. Eu acho que uma hora aqui, acho que foi 1 hora e pouquinho, é muito rápido, né, cara? Para tanta profundidade que você traz. Eu acredito que a gente tem que ter mais encontros. Eu falo isso para todo mundo que vem aqui, mas é o seguinte... É pouco tempo. Vai falar que eu sou especial agora. Não, é isso que eu ia comentar. Porque o seu assunto é algo que está em alta, não tem como a gente conversar só uma vez. Você mesmo falou que aí você estava lá estudando o 3 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, e chegou o 5. Cara, é a mesma coisa nas nossas conversas, elas precisam ser recicladas, né? Então, fica até o convite de novo para você voltar para Londrina. Amanhã a gente tem mais um encontro lá na agência. E para você também que está nos ouvindo aí, temos... mais um encontro, mais um episódio na semana que vem. Nós vamos trazer um super convidado aqui que ainda não posso contar. Eu sempre falo isso também que eu não posso contar quem é. Gente, é tudo... Tem um calendário aqui. Tem um calendário, mas não pode contar, não pode. Pessoal, obrigado para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando. Siga o Edu. O Edu tem uma mentoria super especial. Pode fazer o seu jabá aí, Edu, eu deixo, sem problema. A gente tem um clube de mentoria, inclusive o Pedro tá, o Edu também. O outro Edu, né? Tem vários Eduardos aqui, gente. Na mentoria também, tá? Tem uns 10 Eduardos já. Eduardo é tudo... Não é clone, né? Não é clone. Não é clone. Só usa o meu Instagram. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente faz exatamente isso. É como se fosse a atualização semanal que você tem a sua curadoria lá no LinkedIn. Eu trago isso para dentro da cabeça das pessoas ali, que são meus mentorados. É um grupo que tá com quase 70 pessoas já. É anual, é um produto de assinatura, é um produto de educação e ele tem um foco muito prático, ele não é o foco de te dar apenas a teoria, mas é de literalmente pegar e construir junto com você, vale construir a pena, na sua frente. Então vou ficar super feliz em recebê-los também lá, podem mandar mensagem, pode perguntar sobre ali no Instagram, LinkedIn, enfim, e aí eu explico certinho para vocês, mas é basicamente isso, a ideia é toda semana a gente fazer
essa atualização mesmo, Boa. esse input de dados novos, de apresentar ferramenta, de construir coisas juntas. Colocar a mão na massa também. Colocar a mão na massa. E o mais legal eu faço tudo isso a partir das perguntas das pessoas. Então, eu tenho ferramentas de IA próprias que elas vão hoje, que elas pegam todos os conteúdos que eu faço de palestra, o que as pessoas perguntam, qual que é o Q&A, comentário que tem conteúdo, comentário que tem live do YouTube, em podcast que eu faço, para entender o que as pessoas estão perguntando sobre esse tema e trazer isso ali para dentro. E um lado que a gente sempre faz lá é o seguinte: eu não quero que ninguém saia de lá com nenhuma dúvida. Então, se você tem uma pergunta e você acha que a inteligência artificial poderia te ajudar, mas nunca entendeu, eu sou a pessoa que gosta de resolver os problemas que ninguém mais conseguiu resolver. Boa. Traz o desafio, a gente Gostei vai disso, dar um jeito de resolver. Então, o foco ali do clube ele é exatamente isso, de solucionar esses desafios que vocês têm no dia a dia com inteligência artificial, com automação, mas principalmente pensando de uma forma inteligente. Boa. Valeu, Edu. Obrigado mais uma vez, tá? Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.